Olá, muito boa tarde. Eu sou o Cal Francisco, está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, o São Paulo Comunica é transmitido pela rede São Paulo Saudável, para todas as unidades básicas de saúde e também para todos os centros de apoio ao trabalho, para todos os CATs da capital. Na nossa entrevista especial da semana, vamos falar sobre empreendedorismo, como se tornar um empreendedor e como abrir o seu próprio negócio. Para sabermos um pouco mais sobre o mundo do empreendedorismo, vamos receber hoje o diretor superintendente do Sebrae São Paulo, Bruno Caetano. Você que nos acompanha nesta tarde de segunda-feira pode participar. Ligue a cobrar e faça a sua pergunta. Ligue para o 90 90 31 29 90 92. 90 90 31 29 90 92. Conosco já aqui o Bruno Caetano. Bruno, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, Cal. Uma satisfação estar aqui hoje com vocês para falar desse assunto que importa a tanta gente, que é o assunto do empreendedorismo. Sem dúvida. E vamos começar aqui com a seguinte pergunta, Bruno. Diz, o que é empreendedorismo e quais são as características de uma pessoa empreendedora? Olha, Cal, tem muitas maneiras de você definir empreendedorismo, né? A que eu mais gosto é aquela que junta sonho, planejamento e muito trabalho. Porque não adianta só você ter um sonho, por exemplo, de abrir uma empresa, de virar seu próprio patrão, se você não tem capacidade de planejar e você depois não tem capacidade de trabalho, de tirar do papel esse sonho. Também, só capacidade de trabalho, sem planejamento e sem o sonho, né, aquela ideia não vai parar de pé. Então, empreendedorismo é aquela pessoa que consegue aliar sonho com planejamento e muito trabalho. Se a pessoa conseguir fazer isso, ela está no caminho certo. Sonho, planejamento e muito trabalho. Onde eu aprendo isso, Bruno? Tem muita gente, Cal, que nasce sabendo, né? Tem aquela coisa, como se diz, na veia, né? Tem o empreendedorismo na veia. Muita gente aprende também com a família, né? Pais, avós que têm negócios e que transferem aquela empresa para os filhos, para os netos. Mas ninguém é obrigado a nascer sabendo, né? Fazer plano de negócio, por exemplo, não é algo trivial. Fazer gestão financeira de uma empresa, falar de fluxo de caixa, são palavras que podem parecer complicadas, mas se você, por exemplo, procurar o Sebrae, um dos nossos consultores vai te explicar direitinho como fazer a administração dessa pequena empresa. E é pequena mesmo, viu, Cal? Não precisa pensar que isso só vale para quem é dono de uma grande rede, de uma grande empresa. Para quem está começando, né? Para quem tem aquele sonho de abrir, por exemplo, um pequeno negócio, trabalhar de porta em porta, vendendo roupa, abrindo um pequeno salão de beleza. Para todos esses profissionais ou para todos esses empreendedores, o Sebrae tem uma solução e pode ajudar muito. Passo a passo, dá para a gente definir então, Bruno? Passo a passo de abrir uma empresa. O primeiro passo tem que ser o do planejamento. Sim. Esse é o mais importante. Se você tiver uma atividade bem planejada antes de abrir a empresa, isso vai te poupar muita dor de cabeça, né? Você não vai ter dor de cabeça no futuro. É claro que quem abriu a empresa sem fazer muito planejamento, ainda dá tempo de salvar. Sim. É possível procurar o Sebrae, ter a ajuda de um consultor e colocar de novo a empresa no eixo. Mas quais são as principais etapas desse planejamento? Primeira coisa, estudar o mercado, né? Verificar se aquilo que você quer abrir, como é que está a concorrência. Estudar o seu consumidor. Será que aquele serviço que você quer prestar, aquele produto que você quer vender, tem gente querendo pagar por isso? Tem gente querendo comprar? Isso é uma coisa importante de você analisar. E a outra forma de você fazer o plano de trabalho, o terceiro ponto, diz respeito ao processo produtivo. Aquilo que você vai entregar para o seu consumidor. Como é que você vai produzir aquele produto? Quais são os seus fornecedores? Para você, na sua matéria-prima, por exemplo, você vai montar um salão de beleza. Quem vai fornecer o shampoo? Né? Ou você que vai abrir um pequeno restaurante, uma pizzaria, ou vai cozinhar e vender a comida. Quem vai entregar essa comida? Como é que vai ser o seu processo de logística, de frete? Tudo isso tem que ser levado em conta quando se faz um plano de negócio. E o Sebrae dá esse suporte para quem quer se tornar um empreendedor? Dá sim, Cal. O Sebrae ajuda todos os empreendedores a elaborar esse plano de negócio. Desde o início, desde aquela ideia do sonho, né,
até a concretização e mesmo depois de você abrir a sua empresa, o Sebrae continua te dando suporte para fazer essa gestão no dia a dia. Isso também é importante. Não adianta fazer o planejamento só na hora que abre, porque você tem que continuar fazendo esse planejamento ao longo da execução da sua empresa. Porque as necessidades mudam, né? Por exemplo, a questão de celular. Hoje as pessoas usam o celular de uma maneira muito diferente do que usavam há 10, 12 anos atrás, quando o equipamento surgiu no Brasil. Antigamente era só para falar. Hoje as pessoas usam para fazer muitas outras coisas, enviar mensagens, dados, acessar sites, fazer compras. Quem ficou com uma concepção de celular de 10 anos atrás perdeu o mercado e quebrou. Então é preciso sempre atualizar o seu plano de negócio. Talvez seja um mito, mas a ideia do empreendedorismo, às vezes, está muito associada a um curso universitário, graduação, mestrado, doutorado. É isso? Como desfazer esse mito, Bruno? Não é verdade, né? Por exemplo, vou dar o exemplo do meu pai aqui. Meu pai foi empreendedor, teve uma loja de calçados por 40 anos. E ele não fez faculdade, né? Ele tinha lá um ensino médio, mas ele não chegou a fazer nenhum curso universitário. Nem por isso deixou de procurar ajuda, de se informar, de procurar o Sebrae, de ter sempre um consultor pesquisando o ramo de atividade dele, que era a venda de calçados. Então você que está nos assistindo, você não precisa ser um grande especialista, pós-graduado, com faculdade de administração para abrir uma empresa. Isso não é necessário. O que é necessário é muito trabalho e muito planejamento, né? Uma coisa que eu gosto sempre de dizer: não basta você ser um grande cozinheiro para ter um restaurante de sucesso, né? Sua comida pode ser excelente. Se você não souber fazer a gestão do seu restaurante, saber quanto custa o seu prato, qual é os seus custos diretos, os seus custos indiretos, qual é a conta de luz, conta de água, custos com os funcionários, você não vai ter um restaurante de sucesso. Por melhor que seja a comida que você saiba fazer. É preciso se preparar para fazer gestão. Muitos empreendedores se preocupam em treinar os seus funcionários. Isso é importantíssimo. Cada vez mais, não, Bruno? Você ter uma equipe bem preparada, motivada. Isso é importante, claro que é. Mas é importante também você se preparar como empreendedor, para você fazer uma boa gestão do seu negócio. Uma questão também importante que não pode ficar de fora dessa nossa conversa, Bruno, é o seguinte: sempre houve uma resistência muito grande do brasileiro em abrir-se uma empresa. Impostos muito altos, a burocracia é bastante grande, dificuldade em se abrir e depois dificuldade em fechar essa empresa. Como é que está esta situação hoje? O brasileiro sempre foi muito empreendedor, sempre teve esse sonho presente de abrir uma empresa, de virar o próprio patrão. E nós estamos bem em vários quesitos no que diz respeito ao empreendedorismo. Por exemplo, a escolaridade do empreendedor tem aumentado, assim como a escolaridade média de toda a população. Outra questão importante: a participação de mulheres hoje no mundo do empreendedorismo também é alta. De cada 100 empresas abertas hoje na cidade de São Paulo, 49 já são chefiadas por mulheres. Quase empatado, né? 51 por homens, 49 por mulheres. Onde é que a gente está mal ainda? Na relação com o poder público. Ainda é muito difícil pagar impostos no Brasil, é muito difícil lidar com a carga burocrática, os encargos trabalhistas são muito altos. Vou dar um exemplo para você, Cal. O Sebrae representa o Brasil numa pesquisa internacional com 49 países. No que diz respeito à relação do empreendedor com o poder público, o Brasil está em 49º lugar, o último lugar nesse ranking. Agora, o que é possível fazer daqui para frente? O Sebrae tem indicado aos governos alguns caminhos para diminuir a burocracia. Um deles é a Lei Geral da Pequena Empresa. Implantar o Simples também nos municípios. O Simples Nacional foi um avanço muito grande. Agora o Simples precisa chegar também nas cidades, no município. E aqui na cidade de São Paulo, a gente já teve uma reunião com o prefeito, para que aqui em São Paulo também tenha o Simples implantado, a Lei Geral da Pequena Empresa, para que a gente tenha mais facilidade na hora de abrir uma empresa na cidade de São Paulo. Isso vai diminuir o tempo para abertura, o tempo para fechamento, vai diminuir também a necessidade do empreendedor de ficar indo em vários guichês da prefeitura para conseguir as suas licenças. Um exemplo. Causa de muita resistência. Essa, uma padaria hoje, uma pessoa que esteja lá em São Mateus, por exemplo, uma pessoa que queira abrir uma padaria.
ela hoje na cidade de São Paulo ela vai demorar 200 dias para ter a sua licença e vai ter que percorrer algo como 200 quilômetros na cidade de São Paulo atrás das suas licenças e alvarás. Com o projeto que o Sebrae está tocando junto com a Prefeitura de São Paulo, isso vai cair para 3 dias. De 200 para 3 dias. Isso independentemente da área do setor. Independente do setor. É claro que a atividade de maior risco, né? Por exemplo, o sujeito vai abrir uma loja de fogos de artifício. Sim, sim. Essa precisa ter um rigor maior de fiscalização. Né? Você precisa do laudo do corpo de bombeiros, verificar se aquele local tem condição de estocar equipamentos de fogos de artifício. Agora, uma pessoa que vai abrir um salão de beleza não pode demorar 200 dias para ter todas as suas licenças. E é isso que a gente quer fazer em conjunto, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. E dá para definir um perfil dessas empresas? Já dá para fazer essa definição, Bruno? Quais são essas empresas na cidade de São Paulo, por exemplo? Hoje, a cidade de São Paulo é uma cidade essencialmente do setor de serviços, Cal. Hoje, a maior parte das empresas que são abertas, estão sendo abertas nesse setor de serviços. Aí estamos falando de gente que trabalha com serviço de alimentação, bares, restaurantes, hotéis, pousadas, serviços de beleza estética, cabeleireiro, manicure e pedicure. Esse é o setor que mais cresce na cidade de São Paulo. A taxas superiores de 10% ao ano. O ouvinte e o telespectador que está nos acompanhando, enquanto o Brasil cresce uma taxa de 1% ao ano, esse setor cresce mais de 10 vezes a média do crescimento do Brasil. Não significa que quem abrir, por exemplo, um salão de beleza tenha garantia de sucesso, porque a concorrência também é alta. Quem se prepara melhor vai ficar com as maiores taxas desse crescimento. Muito bem. E você tem números da cidade de São Paulo, ou mesmo do estado de São Paulo, em relação às formalizações? Tenho sim. Hoje, o Brasil já tem 3 milhões de empreendedores na área, como empresas individuais, que saíram da informalidade e ganharam o seu CNPJ. No estado de São Paulo já são mais de 700 mil, chegando a casa de 800 mil. E na cidade de São Paulo são quase 300 mil. O que é essa figura nova do empreendedor individual? Acho que esse assunto interessa muito quem está nos assistindo. Cal, é a primeira fase do empreendedorismo. A legislação foi alterada há mais ou menos 3 anos para permitir que muita gente que trabalhava por conta, que trabalhava na informalidade, pudesse regularizar a sua atividade, ganhar o seu CNPJ e aí conquistar a sua cidadania. Então, como é que funciona? Mais de 400 tipos de atividades e serviços enquadrados na lei, entre eles pedreiro, eletricista, manicure, pedicure, quem trabalha, por exemplo, com comunicação, design de sites, enfim, são 400 tipos de atividades enquadradas na lei. Essa pessoa, ela procura a prefeitura, os CATs podem fazer esse tipo de serviço. Ela, levando um comprovante de residência e o RG, ela já sai com a sua empresa aberta, com o CNPJ na mão. Quais são os benefícios? Principalmente 3. Primeiro, quem tem o CNPJ na mão, ele passa a contribuir para a Previdência Social e passa a ter os direitos da Previdência. Então, aposentadoria por tempo de serviço, auxílio maternidade, auxílio doença. Com o CNPJ na mão, Cal, a pessoa também consegue ter uma melhor relação com o banco. Por quê? Porque ela vai ter direito de pegar empréstimo nas chamadas linhas para pessoa jurídica, que tem taxa de juro menor e prazos muito maiores para você pagar esse financiamento, esse empréstimo. E o terceiro benefício, quem tem o CNPJ na mão conquista novos mercados, porque tem muita gente hoje que só compra produtos e serviços de quem vende com nota. Prefeitura, por exemplo, a prefeitura só compra produtos de quem vende com nota. Quais são as obrigações? Também é importante quem está nos assistindo. São 2 as obrigações de quem se formaliza. Primeira obrigação, uma vez por ano fazer a declaração de renda dessa nova empresa. E a primeira pode ser feita com o auxílio gratuito de qualquer contador na cidade de São Paulo. Todo contador tem a obrigação de fazer de graça a sua declaração de renda dessa empresa no primeiro ano. Depois disso, segunda obrigação, pagar os seus impostos mensais, que foram muito diminuídos. Hoje a pessoa que se formaliza vai pagar no máximo R$ 39,90 por mês para manter a sua empresa em ordem com os governos. Facilita muito a vida de quem pretende ser o próprio patrão. Algo que se escutava no Brasil na década de 80, 90, há 10 anos, e hoje
pode-se dizer que essa possibilidade é bastante grande. Facilita muito, né? O primeiro degrau, antes, era o degrau da microempresa e ficava muito difícil de uma pessoa que está começando se manter em dia com as suas obrigações. Com a empresa individual foi criada uma nova oportunidade para que essas pessoas saiam da informalidade, passem a se formalizar e tem muitos benefícios com isso. O Sebrae acompanha essas pessoas que se formalizaram e todas elas, uma grande parte, estão muito satisfeitas e melhor ainda, estão faturando mais depois que entraram para a formalidade. Muito bem, nesta segunda-feira nós estamos com Bruno Caetano, superintendente do Sebrae São Paulo. O Sebrae que pode tirar as suas dúvidas pelo telefone 0800 570 0800. Vou repetir, 0800 570 0800 e também atende pelas redes sociais. Só enviar sua pergunta na página do Twitter, @SebraeSP, ou na página oficial Sebrae SP no Facebook. Bruno, antes de chamar o intervalo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre inovação na cidade de São Paulo, claro, fazendo essa relação entre inovação e empreendedorismo. Legal. Inovação é uma palavra hoje muito importante para quem está pensando em abrir uma empresa. Logo quando a gente imagina inovação, vem logo na cabeça exemplos de grandes empresários. Muitos deles não atuam nem no Brasil. Vem na cabeça Bill Gates, Steve Jobs, né, a Apple e a Microsoft. Mas inovação, Cal, tem que ser praticada por todo mundo, especialmente para quem é pequeno empresário. E inovar nada mais é do que você cuidar direito do seu produto. Sempre é possível oferecer o seu produto ou oferecer o seu serviço de uma maneira diferente, sim, mais alinhada com as necessidades do seu consumidor. Também sempre é possível produzir aquele produto ou prestar aquele serviço de uma maneira mais eficiente, né? Por exemplo, trocar uma lâmpada amarela por uma lâmpada fria, ou aquela que economiza energia na sua empresa. Isso é uma inovação. Algo aparentemente simples. Simples, mas as pessoas deixam de praticar, né? Isso também é inovação. E quando você conquista um novo cliente, né, você também está inovando no seu negócio. Então, trabalhar com produto, com processo e também com o seu cliente é inovar. E isso tem que ser feito todos os dias por parte de quem quer empreender. Talvez para quebrar algumas resistências, só quem inova pode empreender, Bruno? Olha, todo empreendedor precisa empreender, né? E se o empreendedor deixar de inovar, ele vai ter muita dificuldade no seu trabalho. Porque o mercado hoje muda muito rápido. E se você não estiver antenado com essas mudanças, inovando sempre, você vai ser engolido pela concorrência. Dá para dizer que existe uma confusão entre empreendedor e administrador ou não? O administrador não necessariamente é o dono da empresa, porque o empreendedor ele pode ter um serviço contratado, um consultor ou um administrador para ajudar a fazer a gestão do seu negócio. Agora, o empreendedor é uma pessoa muito especial, né? Ele é uma pessoa que tem um sonho, que trabalha, planeja e realiza aquela atividade. E a realidade hoje de boa parte dos nossos empreendedores é uma realidade difícil. A pessoa não tem condição de contratar tanta gente assim para prestar serviço na sua empresa, consultorias. Então, normalmente, hoje, o pequeno empreendedor é também o administrador da sua empresa, né? E para ser parceiro desse empreendedor é que o Sebrae existe. 95% dos produtos e serviços que o Sebrae oferece são gratuitos, ninguém paga nada, né? Eu costumo sempre visitar empreendedores e muita gente se surpreende com essa informação, porque acha que o Sebrae não era para ele. Então, não, o Sebrae deve ser para empresa grande. Algo distante. Ou deve ser muito caro. Não é. O Sebrae é para você, pequeno empresário, para você que está querendo abrir a sua empresa, e o melhor, quase tudo de graça. Os únicos produtos que são cobrados são o que a gente chama de pós-graduação do empreendedorismo, que é para aquela pessoa que já está lá na frente, e mesmo assim a pessoa vai pagar o equivalente a 20% só do custo efetivo daquele produto ou serviço. Então você que está começando, todos os produtos que o Sebrae oferece são de graça. Muito bem, aqui é Bruno, continua conosco. No segundo bloco vamos continuar falando sobre empreendedorismo. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo. Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica. Hoje a nossa entrevista especial da semana é com o diretor superintendente do Sebrae São Paulo, Bruno Caetano. Antes de voltarmos à entrevista, uma informação importante: 2 unidades do CAT Móvel estarão no 9º Festival de Empreendedorismo, de 25 a 26 de setembro, no pavilhão de exposições no Parque do Anhembi, das 8 da manhã às 11 horas da noite, oferecendo orientação, formalização e também demais serviços ao microempreendedor individual, o MEI. Bruno, fale um pouco da parceria com a Secretaria do Trabalho e como os futuros empreendedores podem contar com os serviços oferecidos. Olha, Carol, essa parceria é uma parceria que vai ser muito relevante para todos os empreendedores na cidade de São Paulo. O Sebrae fez essa parceria com a Secretaria de Trabalho e nós estamos levando os serviços e produtos do Sebrae para dentro dos CATs, do Centro de Apoio ao Trabalhador, especialmente para o empreendedor individual, para o MEI. Nós temos uma oficina que se chama SEI, SEI Empreender. E nessa oficina, todos os empreendedores que procurarem o CAT vão ter conhecimento sobre gestão financeira, inovação, meio ambiente, marketing, como conquistar clientes. Então é uma dica para você que está nos assistindo. Se você que é empreendedor individual, quer se formalizar, procure o CAT mais próximo da sua residência, se informe sobre essa agenda de oficinas, porque essa parceria também está sendo oferecida lá nos CATs, em parceria com a Secretaria de Trabalho. Você falou do MEI, Bruno Caetano. Eu queria que você, em rápidas palavras, falasse o que exatamente é o MEI, esse microempreendedor individual. Então, o microempreendedor individual é uma nova categoria, é a porta de entrada do empreendedorismo. Quem pode ser MEI? Aquele que se enquadra em mais de 400 tipos de atividades ou serviços, por exemplo, a cabeleireira, manicure, pedicure, eletricista, pedreiro, encanador, enfim, 400 tipos de atividade. Quem trabalha sozinho, ou no máximo, tem um funcionário e fatura até R$5 mil por mês. Mas 60 mil reais por ano. 60 mil reais por ano, o equivalente a R$5 mil por mês. Se você se enquadra nessas características, você pode ser um empreendedor individual, formalizar a sua atividade, ter o seu CNPJ e lucrar muito com isso. Já já nós vamos para uma rápida pausa, mas antes eu gostaria que você falasse um pouco, no intervalo, falamos sobre a inadimplência do empreendedor. Como isso acontece, Bruno?
Eu comentei aqui, Cal, sobre as obrigações e os benefícios. Né? Os benefícios são da Previdência Social, a pessoa passa a ter direito à Previdência, passa a ter direito a ter uma melhor relação com os bancos, porque com o CNPJ ela tem acesso às linhas de crédito pessoa jurídica e conquista novos mercados. Esses são os benefícios. São duas as obrigações. Uma vez por ano fazer declaração de renda dessa empresa e todo mês pagar os impostos, que foram diminuídos, mas eles ainda existem. Você vai pagar no máximo R$ 39,90 por mês. Apesar das obrigações serem pequenas, hoje mais da metade dos empreendedores individuais formalizados na cidade de São Paulo estão inadimplentes. Ou porque não pagam essa contribuição mensal, os seus impostos, que vão até R$ 39,90, ou porque não fizeram a declaração de renda anual daquela empresa. E é uma pena, porque a pessoa pode, com isso, perder o seu CNPJ e, ao deixar de pagar os impostos, ela fica descoberta na questão da Previdência. Perde direito, por exemplo, ao auxílio maternidade e auxílio doença. Perfeito. Nós vamos a mais um breve intervalo. Vamos ver aqui um vídeo sobre os serviços que o CAT oferece à população de São Paulo. Já já nós voltamos para a parte final dessa entrevista com Bruno Caetano, do Sebrae São Paulo. Voltamos aqui à parte final dessa entrevista com Bruno Caetano, do Sebrae São Paulo. E sempre nos nossos programas há a participação de quem nos acompanha nas unidades básicas de saúde ou mesmo nos CATs. Eu tenho aqui uma pergunta que vem da UBS, do Jardim Miriam, da Alessandra, Bruno. Diz aqui o seguinte: tenho uma empresa individual, no futuro poderei reverter para uma MEI, para uma microempresa individual? Acaba sendo a mesma coisa, é isso? Alessandra, aliás, eu morei durante muitos anos da minha vida pertinho aí do Jardim Miriam, na Avenida CUPC. Meu pai tinha essa loja de calçados na Avenida CUPC, fica bem pertinho do Jardim Miriam, conheço bastante o pedaço ali. Era um jogador do meu time, o Lucas, nasceu nessa região e hoje está brilhando lá no Paris Saint-Germain. Mas sobre empresa individual e MEI, são, na verdade, a mesma coisa, porque quando a lei foi criada, ela foi criada com o nome Microempresa Individual, MEI. E, recentemente, por questões de marketing, o Ministério do Trabalho, e depois o Ministério da Pequena Empresa, resolveram chamar de EI, Empresa Individual. Mas, na verdade, estamos falando da mesma coisa, do mesmo tipo de empresa, e você tem os mesmos benefícios sendo uma empresa individual ou uma microempresa individual. Bruno, para a gente finalizar, o momento econômico do Brasil, ele possibilita, favorece ao empreendedor? Qual a sua visão em relação a este assunto? Cal, favorece sim, né? Esse é um bom momento para se empreender. As pequenas empresas, que são 99% de todas as empresas formalizadas no Brasil, respondem por mais de 2/3 de todos os empregos gerados, elas passam por um bom momento. Enquanto o Brasil, de forma geral, cresce 1% ao ano, as microempresas crescem na média 4, 5% ao ano, né? Chegando a crescer quase 5 vezes mais do que a média do crescimento do Brasil. Agora, você abrir uma empresa
Uma pequena empresa não significa que você vai ter sucesso instantâneo. Precisa, assim, de muito trabalho, muita dedicação e muito planejamento. E se você não sabe fazer isso sozinho, a dica que eu deixo aqui no final é para procurar o Sebrae. O Sebrae existe exatamente para te apoiar de forma gratuita nessa tarefa de realizar o seu sonho, que é de virar patrão. Hoje é o principal sonho do jovem, Carlos. Não é mais de ter a carteira de trabalho assinada, né? Claro que ter um emprego é muito importante, mas o principal sonho de vida das pessoas hoje, especialmente dos jovens, é ter uma empresa, é virar patrão. Você destacou aí a presença do jovem. Gostaria que você me repetisse um dado que você apresentou há pouco sobre a participação das mulheres também nessa área, Bruno. Gostaria que você repetisse essa informação. Carlos, as mulheres têm crescido muito nesse mundo do empreendedorismo, né? Hoje, de cada 100 empresas abertas na cidade de São Paulo, 49 já são chefiadas por mulheres. Muitas delas apostando, inclusive, na empresa individual. Muitas manicures, cabeleireiras, que saíram da informalidade, retiraram o seu CNPJ, abriram a sua empresa a partir dessa empresa individual, dessa nova categoria. Muitas delas trabalham nas próprias casas, né? Nem ainda têm a condição de ter um salão de beleza, alugar um ponto comercial. Acabam trabalhando em casa, mas é possível, sim, você trabalhar em casa e montar a sua empresa dentro de casa, né? Com autorização da prefeitura. E para isso basta procurar as unidades da prefeitura, os CATs ou as praças de atendimento da subprefeitura, que lá você vai ter as informações do que você pode exercer dentro da sua residência. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui no São Paulo Comunica. Espero que você volte mais vezes para falar desse e de vários outros temas do seu cotidiano lá no Sebrae. Muito obrigado. Obrigado, Cal. Obrigado a vocês que nos assistiram. Deixar aqui o recadinho final do Sebrae. Para procurar o Sebrae na cidade de São Paulo é muito fácil. O Sebrae tem 6 escritórios, grandes escritórios espalhados na cidade, em todas as regiões, mais de 15 pontos de atendimento, e você não precisa nem sair da sua casa ou da sua empresa para procurar o Sebrae, porque no site, que é o sebraesp.com.br, tem mais de 50 cursos gratuitos para você fazer no conforto da sua casa ou da sua empresa pelo computador. E no nosso 0800, que você já deu o número aqui, o 0800 570 0800, você pode ligar e do outro lado você vai ser atendido por um especialista em gestão de negócios. Não é telemarketing, é gente que pode te ajudar a tirar a sua dúvida e realizar o seu sonho. Obrigado, Bruno. Conversamos com o diretor superintendente do Sebrae São Paulo, Bruno Caetano. E agora, André Garbim vem com as informações de vagas de emprego e cursos do CAT. Olá, boa tarde a todos. Semanalmente, os CATs oferecem diversas vagas para áreas como assistente administrativo, motorista de automóveis, motoboy, auxiliar de cabeleireiro, garçom, entre outras. Para se candidatar às vagas, compareça pessoalmente a um CAT com RG, CPF, carteira de trabalho e PIS. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E atenção às oficinas de empreendedorismo nos CATs. Amanhã, 24 de setembro, a Secretaria do Trabalho, em parceria com o Sebrae, realiza a oficina SEI Empreender, no CAT Luz, Avenida Prestes Maia, 913, das 13 às 16 horas. Próxima quarta, 25 de setembro, a Secretaria do Trabalho realiza também oficina sobre empreendedorismo, às 9 horas da manhã, nas unidades do CAT Itaquera, Itaim Paulista, Penha, São Mateus 1, São Miguel Paulista, Santana, Luz, Jabaquara, Interlagos e Lapa 1. Na coluna São Paulo Variedades, até dezembro, o Clube Escola Moca oferece aulas gratuitas de judô para o público em geral. Os interessados devem comparecer à rua Taquari, 635, na Moca. Leve RG para inscrição. Até 9 de fevereiro de 2014, o Centro da Cultura Judaica apresenta a mostra Fusões, criada pelos artistas plásticos Gregório Grauber e Débora Muscati. A mostra apresenta obras que integram a comemoração dos 10 anos da instituição. O local é Rua Oscar Freire, número 2500. É com você, Cal. Obrigado, André. E acabou. Você acompanhou o São Paulo Comunica, uma produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Uma ótima semana a todos e até a próxima segunda-feira.